Olá a todos, estou aqui então para fazer o vídeo habitual de resumo de leituras, mas desta vez vai ser um bocadinho diferente porque, e como puderam ver pela miniatura, eu li imenso, mesmo, muito. E portanto eu vou dividir o vídeo em duas partes, para isto não ficar gigante, eles já ficam sempre muito grandes e portanto, tantos livros é melhor dividir em duas partes. Eu comecei então a semana com o Ready Player One, de Ernest Cline. É um livro aqui que se situa aqui um bocadinho dentro da fantasia, ficção científica, e eu diria aqui com uma pontinha de thriller e ação. Nós temos o nosso protagonista, nós estamos é importante aqui situar um bocadinho o ano, em 2044, e o fundador então aqui do Oasis, que é um mundo virtual, um jogo virtual, e que depois tem muito mais do que um jogo. Ele faleceu e já há uns 4 anos e deixou então um mistério. As pessoas têm que tentar, quem chegar ao fim, ou melhor, quem conseguir descobrir através de uma pista que ele vai tendo, que ele deu para as pessoas têm que ir descobrindo, dentro então do tal jogo virtual. Quem chegar ao fim, quem descobrir, fica então, é o seu herdeiro e pode fazer o que quiser com a sua fortuna e então com o jogo. E nós temos então aqui o rapaz que é o Wade, que ele é um adolescente, não é dos adolescentes ricos, portanto ele tem dificuldades e portanto refugia-se muito neste mundo virtual e é onde ele também estabelece as suas amizades. E depois, tudo dentro desse jogo, é tudo muito à base, então, aqui dos anos 80, que é, portanto, eu estava a ver se aparecia aqui o nome do fundador, aqui não aparece, que foi, então, onde o fundador deste jogo passou a sua adolescência, portanto, ele era dos anos 80, e, portanto, criou esta ligação aqui ao jogo. E eu adorei a história, adorei aqui todas estas referências aos anos 80, jogos, filmes, músicas, mesmo muito bom ver-me aqui. Eu não passei a adolescência, eu passei a minha infância, porque eu nasci em 81, mas foi mesmo muito bom. E depois toda aqui esta dinâmica, esta interação que há entre virtual e o real. E aqui vamos ter aqui o início, eu fiz já o início, é um bocadinho lento, um bocadinho, pode maçar aqui um bocadinho os primeiros 7, 8 capítulos, acho eu, mas assim que o Wade descobre então aqui a primeira pista, porque é ele que descobre a primeira pista, que a desvenda, o livro ganha aqui um novo ritmo, um novo ritmo mesmo, e a história flui muito melhor. Eu vou dar 5 estrelas ao livro, porque sem dúvida adorei, e foi uma grande leitura. De seguida li Recomeçar, de Maria Duenas, um livro que foi para o projeto Em Abril Lemos em Espanhol e foi uma leitura conjunta com a Patrícia do Instagram Sonhos Entre Linhas, acho que é assim, desculpa Patrícia. Este é o 4º livro da autora que eu li, portanto eu li os outros 3, gostei muito, fiz uma grande leitura com O Tempo Entre as Costuras, adorei também este último, As Filhas do Capitão, e gostei bastante também do Las Vinhas de la Temperança. E faltava-me este. Eu tinha já baixado as expectativas porque já tinha visto opiniões menos boas. Portanto, já fui com expectativas mais baixas. Mas ainda assim, tenho que dizer que a história não me convenceu. O início não foi muito mau. Nós temos aqui a Blanca. Ela é uma professora universitária, mas que já tem a sua carreira consolidada. Tem 2 filhos que já estão crescidos e já saíram de casa. E o seu marido acabou por a deixar, trocou-a por outra mulher. E ela então decide que tem que sair dali e acaba então por ir com uma bolsa para a Califórnia, onde tem que então organizar um espólio de um antigo professor dessa universidade, também ele espanhol. Depois vamos tendo aqui a ação dividida entre capítulos da Blanca, capítulos então da história desse professor, que é o Andrés Fontana, acho que é Fontana, e mais à frente, onde vamos conhecer então
aqui um bocadinho da história dele, do passado, da sua infância e depois, já depois na Califórnia, e depois ainda um outro professor, o Daniel Carter, que foi esse aluno do Fontana e que acaba por dar aqui algum apoio à Blanca. E eu, quando comecei a entrar aqui na história, comecei a pensar que se calhar íamos ter aqui também uma espéciezinha de história de amor, quiçá aqui um pequeno triângulo amoroso, e que a história aqui então deste professor Fontana, que tivesse aqui, e até do Daniel Carter, que tivesse aqui muitos segredos, daqueles assim misteriosos, escabrosos, que nós teríamos que descobrir. Mas cheguei ao fim, e a verdade é que história de amor não há. E, então, e os mistérios que há, os segredos, acabaram também, para mim, ser muito poucos. E a história, infelizmente, não me cativou. E eu vou dar 2 estrelas ao livro. Tenho muita pena, porque eu gosto muito dos livros da Maria Duenas, mas realmente este ficou muito aquém das minhas expectativas. Depois li A Mãe, de Melanie Golding, aqui um thriller. E é um thriller aqui com uma ponta de terror sobrenatural. Nós temos então a Lauren, ela é uma mãe recente, está na maternidade, acabou de ter 2 gêmeos. A experiência do parto não foi das melhores, ela teve um parto algo traumatizante. Então está na sua primeira noite na maternidade e houve um barulho estranho na cortina ao lado. Está lá uma mulher estranha, com um ar muito estranho, com uns bebés que também fazem assim uns barulhos não muito normais. E esta mulher acaba por dizer à Lauren que vai trocar os gêmeos da Lauren pelos gêmeos dela. A Lauren entra tipo em pânico, como é óbvio, e acaba por se refugiar na casa de banho com os seus bebés e chama a polícia. Quando vem então o segurança do piso, não há lá ninguém, e dizem que a Lauren está a sofrer uma alucinação. Portanto, acabamos por jogar aqui muito com o psicológico desta personagem. A Lauren é aqui posta em causa tudo aquilo que ela diz que vê, mas ninguém vê esta mulher. Há uma agente da polícia que acaba por acreditar na Lauren e tenta aqui investigar, tenta aqui descobrir então o que é que se passa, e nós vamos tendo aqui então um relato para já com umas descrições do parto que, quanto a mim, eu já não fazia atenções de estar grávida, então depois daquilo, claramente não. E depois, todo este psicológico aqui em torno da Lauren, será que ela viu? Será que ela não viu? Jogando aqui também muito aqui com a questão do terror e do sobrenatural, está aqui muito ligado então às lendas de folclore. Todos os capítulos, quando iniciam, tem também aqui um excerto relacionado então de folclore e relacionado com bebés, com troca de bebés, com gêmeos, e portanto tudo aqui acaba por dar ainda aqui este enquadramento mais do terror. Temos depois também aqui o papel do pai, que não é dos mais acolhedores, não é dos mais... nota-se que tem aqui claramente um distanciamento, uma relação mais distante, e a forma como vê então os bebés. Eu gostei muito, eu vou dar então 4 estrelas ao livro. Eu gostei muito aqui desta mistura de thriller psicológico aqui com o terror, esta componente mais fantasiosa, mais do sobrenatural. Eu gostei muito disso. Senti foi que ficou aqui assim um bocadinho no ar, então aqui este final, achei que o final não foi totalmente claro, daí as minhas 4 estrelas e meia, mas sem dúvida é um thriller que me manteve aqui sempre muito agarrada aqui ao livro. De seguida li O Comboio dos Órfãos, de Christina Baker Klein. É um livro em que também a ação passa-se aqui em 2 tempos. Temos o presente com a Molly, ela é uma jovem que já viveu em várias, uma jovem também problemática, que já viveu em várias casas de acolhimento. E depois temos aqui a narrativa no passado, que inicia em 1929, com, eu vou chamar aqui Vivian para não baralhar, mas nós percebemos que esta menina, ela é uma menina, e ao longo do livro acabou por ter vários nomes, sendo a última então a Vivian. E tanto a Vivian como a Molly acabam por, depois no presente, a filha delas cursarem, e acabam então por criar aqui uma ligação. Eu gostei muito mais aqui da história da Vivian, da história do passado. Ela é uma órfã, a sua família morreu num incêndio,
ela acabou por então fazer parte, foi uma das órfãs que fez parte então aqui deste comboio dos órfãos. Este comboio dos órfãos era algo que existiu nos Estados Unidos. Eram levados crianças órfãos, pobres das ruas, eram metidos então através de uma organização dentro de um comboio e partiam, saíam de Nova Iorque e iam para o outro lado dos Estados Unidos, iam parando em várias cidades para que nessas cidades os jovens fossem acolhidos, adotados. Estas crianças, estes jovens, eram muitas vezes vistos como mão de obra gratuita pelas pessoas que os acolhiam. Portanto, eles... Temos aqui violência, temos aqui condições muito duras e isso é inspirado em fatos reais, porque este comboio existiu durante ainda bastante tempo nos Estados Unidos. Eu gostei muito da história, eu vou dar 4 estrelas, porque sem dúvida eu gostei da história. Achei que a escrita em si não é nada de especial, o livro fala essencialmente pela sua história, lá está, pela história da Vivian. E o final acaba por ser um final que nos emociona, mas também senti aqui o final algo apressado. Gostaria de ter visto aqui um final mais calmo, com um bocadinho mais de desenvolvimento. Daí as minhas 4 estrelas, mas sem dúvida gostei mesmo muito. Para finalizar então aqui esta primeira parte do vídeo, eu li ainda O Jardim das Borboletas. Era um livro que eu ia com muitas expectativas. A história, o livro tinha sido aqui há uns meses do Book Gang, da Helena Magalhães, portanto eu tinha muitas expectativas. E eu também na esperança de que fosse um thriller, e não é bem. Nós temos então aqui a história de são jovens que são raptadas e que lhes é tatuada então nas costas uma borboleta da espécie que elas estão a representar. A história inicia com uma jovem, a Maia, a ser interrogada pela polícia, já depois então de elas serem soltas. Nós não percebemos logo no início o que é que se passou e a história é-nos contada através então da Maia, sempre ela contar o que é que aconteceu dentro da casa e também histórias do seu passado, a tentar aqui situar-nos e apresentar-nos quem é que ela é. A própria estrutura do livro também não foi das melhores. O livro não tem capítulos, está dividido em 3 partes e tem aquelas divisões às vezes do texto, mas acaba por... Eu gosto mais quando os livros têm capítulos e quando essencialmente têm capítulos curtos, para mim funciona de uma forma de tentar acelerar. Ali pode tornar a leitura um bocadinho mais chata, um bocadinho mais maçadora. E depois eu estava à espera de encontrar um thriller e também não foi isso que encontrei. Encontrei uma história assim, muito dura, muito crua, com muita violência, muitos abusos, temos mortes, temos mesmo, lá está, a história acaba por, para mim fiquei um bocadinho naquela, é muita crueldade, acho que houve ali muita coisa própria para chocar o leitor. Eu vou dar 3 estrelas ao livro, não é uma história má, não, mas não era aquilo que eu estava à espera que fosse, daí as minhas 3 estrelas e meia. E pronto, esta é então a primeira parte do vídeo. Digam-me se leram aqui algum destes, se não leram, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até o próximo vídeo.